Muito boa noite. Abrimos agora a página de comentários com o Dr. Sérgio Vieira, como tem sido habitual, a segunda-feira. Chega para olhar alguns assuntos que fazem notícia na atualidade e também, portanto, outros temas de interesse nacional e não só. Quero lhe saudar, Dr. Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Hermínio. Boa noite, senhores telespectadores. Também pus gravata, porque o Hermínio está sempre de gravata. Mas pronto. Pois. É alegre, às vezes, pôr uma gravata. Pois. Muitíssimo obrigado, doutor. Estamos praticamente na semana da celebração do Dia da Vitória, o dia 7 de setembro. Que memórias é que lhe traz este dia 7 de setembro? Que reflexões e, consequentemente, que ensinamentos é que este 7 de setembro pode e deve trazer, portanto, para a atual geração, a atual juventude? 7 de setembro, Dia da Vitória. Depois da manhã. Como se chegou lá? Por que chamamos Dia da Vitória? A 7 de setembro de 1974, Portugal reconheceu o nosso direito à independência total e completa e à saída de todas as suas forças. E fixou-se a independência para o dia 25 de junho de 1975, dia da fundação da Frelimo. As forças portuguesas deviam deixar cá todo o armamento pesado, a aviação, exceto a aviação de caça e barcos. E deixaram. Fixou-se a data para o governo de transição começar o processo para o dia 20 de setembro. O primeiro-ministro seria o Joaquim Chissano, que foi, e o alto comissário, o almirante Vítor Crespo. Já morreu, coitado. A 7 de setembro de 74, assinaram-se dois acordos. O acordo que reconhecia o nosso direito à independência e um outro acordo que permaneceu secreto a pedido de Portugal até o momento em que o antigo primeiro-ministro, nas suas memórias, publicou. No acordo de cessar-fogo havia um artigo extremamente difícil, a troca de prisioneiros. Okay. Quem foi proceder à troca de prisioneiros foi o camarada Jorge Rebelo. Já nos tinham dito em Lusaka que não iam entregar prisioneiros, que eles haviam sido entregues e assassinados pela PIDE. Quando eles disseram isso, houve um tumulto na nossa delegação, fomos para trás, lembro-me do falecido José Moiana chorar, dizer o fulano e o Beltrano assassinados. Samora disse, bom, continuamos a guerra ou aceitamos cessar-fogo? Se continuarmos a guerra, vamos ressuscitar os nossos mortos? Bom, e quando, dias depois, o Jorge Rebelo entregou todos os prisioneiros que tínhamos, outros, antes, haviam sido entregues à Cruz Vermelha, tínhamos a lista completa, não houve um só prisioneiro que morreu estando connosco. Houve alguns que estavam feridos e nossos camaradas deram sangue para salvar a vida. É humanismo, são valores. Qual foi o caminho para chegar no 7 de setembro? Foram vários. O primeiro foi o fracasso total e completo da Operação Logórdio do general Caúlza da Arriaga. Caúlza era conhecido como uma garganta, um bravatas. Fazia declarações sem pés nem cabeça. Os colegas que conheciam melhor a guerra tinham mais prudência. E o que é que faz o Caúlza? Em 1970, decide retirar forças de várias partes do país
para concentrar na província de Cabo Delgado e tentar aniquilá-los. Obviamente que esses movimentos foram conhecidos. Obviamente. Não se movimentam milhares de homens sem que se dê por eles. Mesmo que seja por noite. Mesmo que seja de noite. Então, quando nos apercebemos dessa movimentação, o camarada Samora deu duas ordens. Uma, evacuarmos todas as bases e mudarmos a situação, a localização das povoações. Incluído porque a URSA estava a ser apoiado pelo Cavandam e que acreditava com a morte de Mondlane e a deserção de Simango que ia ter sucesso. Bom, então as nossas forças concentravam-se ao longo dos percursos por onde passavam as colunas portuguesas e elas caíam aqui numa mina, mais além havia uma emboscada, mais além a própria população com canhambulos, espera pouco, disparavam, matavam e às vezes para fazer um percurso de 20 ou 30 quilómetros eles levavam 1, 2 dias, tantos ataques que sofriam ao longo do percurso. Entretanto, para fazer esta operação no Górdio, ele desguarneceu outros locais. Então, abriu o caminho para nós passarmos a sul do Zambeze, abrirmos a frente de Manica, Sofala e posteriormente da Zambeze. Porque não havia forças. Ele tinha tirado. Pois. Estava tudo concentrado a não fazer nada. Bom, depois disso, ele foi tirado. Portanto, isto depois da operação ter falhado? Ou ter fracassado completamente. Outros generais que conheciam a guerra, o próprio Spínola e outros, diziam, não é assim que se vai lá. Bom, tivemos 2 momentos para o 7 de setembro. Depois de 25 de abril, Marcelo Caetano fez aquela declaração que não queria, estava já detido, estava com ele, o Tomás e toda aquela gentalha, digo bem gentalha, então, disse, estava cercado pelo falecido capitão Salgueiro Maia, disse, eu não quero entregar o poder à rua, vou entregar ao general Spínola, quando o MFA havia decidido que seria o Costa Gomes. Paciência. Entregou ao Spínola. Entregou ao Spínola e o Spínola sabia que não ia ganhar a guerra. Por isso é que escreveu aquele livro, Portugal e o Futuro, em que a tese do Spínola era fazer uma federação. Tese antiga e antiquíssima, ainda me lembro quando, nos anos 60, a princípio, nos anos 50, o Sr. Marcelo Caetano perguntou, se houvesse uma federação e a capital, por exemplo, ficasse em Luanda, em Lourenço Marques ou qualquer coisa, e toda a gente estava calada. Ao meu lado estava um amigo que já faleceu, que foi mais tarde ministro, depois de 25 de Abril, o Sousa Franco. Marcelo, um outro comentou, e o Marcelo Caetano volta-se para mim e diz, o que é que diz? Sérgio Vieira, o que é que você diz? Disse, magnífico, porque ele era reitor também da universidade, além de professor da cadeira de Direito Administrativo. Disse, magnífico, reitor. Os portugueses vão aceitar que a capital saia de Lisboa para Praia, Bissau, Luanda, Lourenço Marques. Os portugueses vão aceitar. É realista. Toda a gente se riu. Mas isto mostrava que o Marcelo Caetano estava consciente. Quando vamos às conversações, os primeiros dias de maio, Mário Soares mandou uma mensagem, através, já não sei se da Embaixada da Zâmbia, creio que foi da Embaixada da Zâmbia, e quem a recebeu foi o camarada Joaquim Chissano, que na altura também era o nosso representante em Dar es Salaam. Ele propunha um encontro para 2 ou 3 dias depois
em Bruxelas. O homem da rádio trouxe uma mensagem, eu levei ao presidente Samora. Samora disse: como é que vamos estar em Bruxelas daqui a 3 dias, quando estamos a 3 dias de marcha para chegar à fronteira? Então, diz: faz lá uma proposta de resposta. Eu disse: muito obrigado, estamos de acordo nos encontrarmos, mas entre amigos, mesmo para se visitarem, combinam o dia, a hora e, neste caso, o local. Pois. E então combinou-se para os primeiros dias de junho, se não me engano foi dia 5, um encontro em Lusaka. Veio o Mário Soares e outras pessoas. Bom, o Mário Soares estava o presidente Kaunda, havia uma mesa a separar, porque Kaunda queria apresentar o Mário Soares ao presidente Samora. O Mário Soares contorna a mesa, vem, dá um abraço. Pronto. Pronto, depois sentamos à mesa das negociações, de uma parte, de um lado a parte portuguesa, do outro lado a parte moçambicana. Não chove, não faz sol, ninguém fala. Samora volta-se e diz: bom, senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E o Mário Soares diz: não diga senhor Ministro, camarada Mário Soares. O presidente Samora disse: cuidado, ainda estamos em guerra com Portugal. E o senhor é o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Não somos camaradas. Bom, com o PS podemos ser camaradas, mas com o governo português ainda não somos camaradas. Bom, então, ao que vem, em termos práticos. Mário Soares responde: quero discutir um cessar-fogo. É o meu mandato. O presidente Samora olhou para ele, olhou para nós, disse: bom, para discutir o cessar-fogo há questões prévias. Há questões prévias. Porquê que há fogo? Temos que ver as causas do fogo. Exato. E a causa do fogo é o imperativo da independência moçambicana. E quero dizer, a propósito disso, que numa entrevista com um amigo dele, que foi o seu ministro, Salazar, antes de cair da cadeira e ficar gagá, disse: independência das colónias, talvez daqui a 500 anos. Talvez daqui a 500 anos. Portanto, acreditava que pudesse prolongar aquela situação por mais uns tantos anos. Absolutamente a ignorância. E Salazar nem sequer conhecia Portugal. Conhecia Lisboa, Coimbra e Santa Combadão. E a primeira vez que ele saiu desse circuito foi para ir a uma celebração qualquer do Estado Novo, em Braga. Foi no avião e quis regressar de carro porque não gostava de avião. Nem sequer o Algarve ele conhecia, nem as ilhas adjacentes. Não conhecia o Alentejo, não conhecia nada. Conhecia Coimbra, Santa Combadão e foi uma vez a Braga. Bom, isto mostrava como é que ele era um autista completo em relação à realidade. Bom, então, acabaram as conversações. Entretanto, nós já havíamos decretado, em dezembro de 72, por proposta das Forças Armadas, que se haviam reunido em junho, o Comitê Central havia decretado a ofensiva generalizada em todas as frentes. Estava a ter sucesso. O Spínola, e leia o Portugal e o Futuro, não via hipótese que a guerra, e o Spínola conhecia a guerra, tinha estado a comandar a na Guiné-Bissau. Não via hipótese de sucesso. Costa Gomes veio cá em janeiro, olhou a situação, voltou a Portugal, e isso contou-me pessoalmente. Já era Marechal e já não era Presidente da República, o Marechal Costa Gomes. Um dia que estávamos a pescar ali perto dos Libombos, ele vinha cá por vezes, estava no Conselho Mundial da Paz, íamos pescar, etc. Eu disse: olha, fiz um relatório em janeiro de 74, dizendo que
as nossas forças estavam à beira do colapso. A Frelimo estava a avançar em toda a parte, já tinha posto armas e munições a sul do Rio Save, e a sul do Rio Save ele só tinha 8 batalhões. E não tinham onde ir buscar mais gente. E mais grave, os moçambicanos que estão nas Forças Armadas não são de confiança, e as próprias bases portuguesas estão a querer se render. Então disse, eu não posso fazer nada. Que se rendam. Aí Costa Gomes ficou perturbado e faz o prefácio do livro do Spínola, Portugal e o Futuro, a dizer, é assim mesmo, não podemos continuar a guerra. Foram demitidos, foram substituídos por uns lacaios quaisquer e abriram as portas para o 25 de Abril. Entretanto, quando nós vimos o fracasso de Lusaka, Samora encarregou um bom camarada nosso, um bom companheiro, que morreu com ele em Mbuzini, o Aquino de Bragança, de ir a Portugal, e o Aquino de Bragança era um jornalista de reputação mundial, e dizer, onde está o poder? Então, Aquino volta, diz, o poder está com o movimento das Forças Armadas. Organiza o encontro. E, pouco depois, organizou-se o encontro entre o Major Melo Antunes, que era um dos chefes do MFA, e o camarada José Oscar Monteiro, que foram, e o encontro foi na Holanda, num sítio organizado por um amigo nosso, que infelizmente já faleceu, e que dirigia o movimento de solidariedade da Holanda conosco, Bosgra. Falou-se, e pronto, Melo Antunes voltou, passado uns tempos aparece o Melo Antunes, Vítor Crespo, Mário Soares, Almeida Santos, secretamente em Dar es Salaam. Discutimos, falamos, dissemos o que queríamos e concordou-se. E marcou-se para setembro em Lusaka. Este encontro é meados de agosto. Bom, 7 de setembro, estávamos em Lusaka e assinamos 2 acordos, como disse. O acordo que é conhecido, marcava a data, tudo, o governo de transição, e um outro acordo que, como afirmei há pouco, permaneceria secreto, onde estava a troca de prisioneiros que a parte portuguesa declarou que foram assassinados. Bom, estávamos a assinar o acordo e o camarada-general Munhep, que na altura comandava as nossas comunicações, chama-me para ouvir que os colonos tinham ocupado o Rádio Clube de Moçambique e estavam a fazer apelos, e com eles quem estava? Urias Simango, que já havia desertado há muito tempo. Eu volto à sala, mando o bilhete ao Samora, ao presidente Samora, e digo, olha, passa a passar disso, não te preocupes. Pronto, assinou-se, os portugueses partiram, nós informamos os portugueses o que estava a acontecer, e eles tomaram medidas. Imediatamente as Forças Armadas reagiram, reocuparam o Rádio Clube e creio que aquele motim só teve lugar praticamente na cidade de Lourenço Marques. No resto do país as Forças Armadas não quiseram brincadeira. Agora, o que é que acontece na sequência do fracasso da revolta dos colonos? Havia grupos ultracolonialistas, 2 importantes, os Flechas, que era o Major Oscar Cardoso, que comandava, estavam na zona de Manica, e que mais tarde será morto como mercenário na guerra em Angola, e havia o grupo do Orlando Cristina, Jorge Jardim, que eram GEs, GEPs, incluindo Matsangaíça, e o Jacama e outros. Eles passaram a fronteira e foram trabalhar com os Silos Scouts. Foram postos na Rodésia, Smith, sob a direção dos Silos Scouts. Fizeram um massacre de Nhazónia,
Matsangaíça esteve pessoalmente no massacre de minha zona e foi talvez a primeira grande aula de democracia da Renamo. Depois houve um outro massacre em Tembue. Foram derrotados. A Rodésia foi derrotada. Os Matsangas, ou os Renamos, foram transportados pela Força Aérea Britânica depois de Smith ter aceito os acordos de Lencastre-House, em que estava o Luís Cabasso, o falecido Fernando Onuana e creio que também o falecido Maguni. Eu não estive em Lencastre-House. Quem estava eram eles, desses vivos. O único é o José Luís Cabasso, que me lembro. Pronto, foram levados pela Força Aérea Britânica e entregues à África do Sul. Pois, o resto é história bem conhecida. Se estamos bem, se estamos mal, bom, muitos acreditam, e eu também, que de facto, com a história das dívidas ocultas e o diabo, não estamos tão bem como isso. Mas também a crise não é só das dívidas ocultas. É uma crise mundial financeira. Crise mundial financeira. Os preços das matérias-primas, a situação dos grandes bancos mundiais, incluindo o banco número 1 da Alemanha, etc. De modo que estamos a apanhar com tudo isso em cima de nós. Pois bem, o Dr. Sérgio Vieira traz aqui um retrato, portanto, muito vasto e muito preciso, portanto, sobre o Dia da Vitória e como se chegou, portanto, ao Dia da Vitória. Hoje temos esses outros desafios, entre os quais já fez menção, portanto, a crise financeira, a crise económica e por aí afora. E na semana passada o Presidente da República indicou um novo governador para o Banco de Moçambique, portanto, o Dr. Zandamela, que vai substituir Ernesto Gove, que esteve, portanto, no cargo de governador do Banco Central durante pelo menos 2 mandatos e mais alguma coisa. Não pelo menos. Pois. Normalmente os governadores do banco faziam 2 mandatos. Pois. Cassim não fez 2 mandatos porque estava num estado de saúde bastante mau. Ok. Ele tinha sido operado mesmo antes da independência em Leningrado ao coração e não conseguia. E o presidente Samora tirou o Cassim por essas razões óbvias e nomeou-me como governador do banco com várias tarefas. Moçambicanizar a banca, criar a moeda nacional. E essas tarefas foram cumpridas. O meu vice, na ocasião, era o Prakash Ratilal. Não cheguei a fazer 2 mandatos, porque, entretanto, o Presidente precisava de mim para outras tarefas. Prakash ficou como governador, ficou 2 mandatos. Okay. Se não me engano, o vice dele era o Malayan. Creio que era o Malayan. Malayan fez os 2 mandatos. Tinha como vice o Gove. O Gove fez os 2 mandatos. E agora entra chega, portanto, o Dr. Zandamela. Normalmente, o governador era substituído pelo vice-governador. Acontece que, no caso do Gove, o seu vice-governador, o bom amigo e companheiro e camarada António Abreu, não está na melhor saúde. Então foi preciso ir buscar alguém. Eu não conheço o percurso de Zandamela. Aliás, não conheço pessoalmente o Zandamela. Parece-me que teve um percurso muito importante nas instituições de Bretton Woods, à volta de 20 ou 30 anos, que trabalhou lá. Conhece bem os meandros. E é possível que isso possa ajudar. As ligações que ele tem com todas as pessoas do FMI, do Banco Mundial, etc. Aqui há algumas questões que importa, e eu não quero falar do Zandamela porque, de facto, ele quase toda a sua vida adulta, depois de se formar, esteve no exterior. Espero que ele tenha, e acredito que ele tenha, um sentido patriótico. Os Zandamelas, se não me engano, são de Inhambane. E são boa gente. Conheci muitos. Agora,
fala-se da Auditoria Forense Internacional. E eu digo, por que não? Mas, antes da Auditoria Forense Internacional, a Procuradoria-Geral da República está a fazer um inquérito e já chamou várias pessoas. A própria Assembleia da República criou uma comissão de inquérito. Eu diria assim, que a Procuradoria e a comissão de inquérito trabalhem com o máximo de celeridade e deem prioridade. E em função dos dados que devem ser transmitidos às instituições de Bretton Woods, então, Bretton Woods vai dizer estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos, mantemos a Auditoria Forense Internacional. E eu não vejo objeção nenhuma que haja uma Auditoria Forense Internacional, incluindo qualquer empresa séria, tem auditorias externas, não é só o Conselho Fiscal. Há uma auditoria externa de uma empresa de idoneidade total que verifica os relatórios do próprio Conselho Fiscal. O Dr. Zandamela poderá ajudar neste processo em que medida? Presumo, porque é um homem que tem muita experiência de trabalho dentro do Fundo Monetário Internacional e deve conhecer todos os corredores. Esteve em vários países, esteve em várias funções e com certeza está em condições de facilitar a comunicação e de transmitir as nossas preocupações e de receber as preocupações legítimas que a outra parte tiver. Quanto ao resto, eu penso que o governador Gove fez um trabalho bom dentro daquilo que ele podia fazer. Muito obrigado. Dr. Sérgio Vieira, estamos a caminhar para o final deste seu espaço, portanto, de comentários. E gostava que olhasse um bocadinho para a situação no Zimbábue e também nos países vizinhos, portanto, na África Austral. Eu posso dizer o seguinte, amigo Hermínio, tirando a Tanzânia, que tem um excelente exemplo, e o atual presidente até diminuiu o seu próprio salário e privilégios, e começou por cima para depois ir para baixo. Não se começa por baixo para ir para cima. O resto na África Austral não está bem. Olhamos para o Malawi, crises e prisões. Olhamos para a Zâmbia, crises e prisões. Olhamos para a Suazilândia, um fausto real para ele e para as mulheres e miséria da população. Olhamos para a África do Sul, por causa dos escândalos financeiros, o ANC apanhou uma grande pancada nas eleições municipais. Agora, olhamos para o Zimbábue, há uma repressão diária. Mugabe, com 93 anos, diz que pode se manter até aos 100, censurou os juízes para autorizar manifestações, diz que está bom de saúde, mas regularmente vai-se tratar, creio que é em Singapura. E ele teve uma mulher excelente, a Sally, que já morreu, mas depois, como se diz na nossa terra, burro velho, quando come palha nova, fica doente. E talvez a palha nova tenha certas ambições que não são as mais recomendáveis para os interesses do Zimbábue. As manifestações e repressões diárias não fazem sentido. Pois. Dr. Sérgio Vieira, últimas considerações? Não tenho nada de especial a dizer, senão dizer que estou alegre que está a começar o verão. Estou triste porque a FIPAG anuncia que vai nos dar restrições de água porque houve pouca chuva e tenho a esperança que a Laninha, que vem aí à frente, não nos traga calamidades. El Niño já nos trouxe secas e, como disse, foi anunciado nos jornais que vamos ter restrições de água. Nestes dias que estão a ficar quentes. Pois, e nós vamos precisar de muita água. Obrigado e boa noite. Muito obrigado, Dr. Sérgio Vieira. Nós vamos sair agora para um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a pautar a informação aqui na Noite Informativa. Até já.